Sejam bem-vindos à jornada 15 do nosso modo carreira. Bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Ora bem, nós neste jogo jogamos em casa e vamos jogar em 4-3-3, não é? O 4-3-3 tem resultado mais ou menos bem. Eu penso que foi essa a tática que a gente pôs. Acho que não me esqueci de nada. No dia de hoje tive que pôr as táticas um bocadinho à pressa. Ainda por cima, hoje é a primeira jornada do campeonato regional. Estamos na terceira fase. Por acaso agora não sei de cor se é a meia final, se é os quartos de final. Mas é a terceira fase do campeonato regional. E começa hoje a primeira jornada. Ora bem, vamos então começar pelo jogo do modo carreira. Deixem-me só ver se eu preparei bem as coisas. Ok, aqui está tudo certinho. Ok, agora está melhor. Ora bem, vamos então jogar. Vamos lá. Eu hoje estou um bocadinho parado na cabeça, mas não liguem. Ora bem, vai começar então o jogo. Jogo contra o Rafa, treina o AC Milan. O Rafa está num novo grupo. Eu não sei bem agora o nome deste grupo, mas é um novo grupo. E tem a primeira oportunidade. No nosso modo de carreira, a maioria dos treinadores já estão em grupos dourados. Portanto, é uma liga super competitiva. O Rafa está num grupo recém-criado, daí ter uma cor de grupo iniciante. Ora bem, já jogámos 20 minutos, até agora 2 oportunidades para cada lado. Esta é a segunda deles. E 0 golos, portanto está tudo empatado. Shevchenko, um avançado histórico do AC Milan, a falhar. Costa Curta enfia uma bola de qualidade para Nesta. O defesa central vai tentar o golo, mas não marca. Eles estão a jogar bem e nós estamos a jogar mal. Pirlo vai tentar um remate longe, ele tinha muito jeito para isso. Mas a bola também é não entrar e temos agora a superioridade da parte do AC Milan. Estamos a jogar mal. Chegamos ao intervalo com um mau jogo. Mau jogo da nossa equipa, não há dúvida. O 4-3-3 a não estar a resultar tão bem. Agora temos a nossa grande oportunidade. Eusébio vai tentar o golo. Mas parece que o guarda-redes tem os méritos desta defesa. Boa bola, Rui Costa para Di Maria. Ángel Di Maria tenta o golo. E também não marca. Estamos com uma tremenda falta de eficácia, não é? Eles também. O jogo está renhido. Mais coisa, menos coisa. Eles estão a jogar um bocadinho melhor, mas está renhido. Simões passa para Eusébio. Eusébio tenta fazer o golo. Eu acho que ele é o melhor marcador da nossa equipa, mas agora não está a conseguir marcar. Eusébio a falhar. Grande jogada agora de Simões. Passa a bola a Di Maria, o jogador que chegou de novo ao Benfica na vida real. E Di Maria volta a falhar. Temos uma segunda parte que é nossa. A primeira parte foi deles, a segunda é nossa. O jogo está muito equilibrado. Temos agora mais uma oportunidade. Temos a oportunidade de chegar à frente do marcador aos 81 minutos. Fónix, e não entra a bola. Mais uma defesa do goleiro, não é? Como se diz no Brasil. Será que temos mais alguma oportunidade? Ou termina empatado? Terminou mesmo empatado. O jogo termina então empatado. Isto não é um bom resultado. Portanto, para quem joga... para quem joga em casa não é um bom resultado, mas acaba por ser um resultado mais ou menos justo. Temos uma primeira parte que eles tiveram um bocadinho melhores, uma segunda parte que nós fomos claramente superiores, e depois o jogo acaba assim. Um jogo que tivemos mais 10% de posse de bola, mais um canto, mais 2 remates. Portanto, foi mais ou menos equilibrado o jogo. Podíamos ter conseguido mais qualquer coisa. Os nossos jogadores não tiveram ao seu melhor, isso não tiveram. Nós já temos aqui o Eusébio a treinar, porque eu já vim cá à noite, porque eu cheguei muito tarde a casa, daí está com esta voz, pôr os jogadores a treinar. E agora vamos pôr outra vez. Eusébio é o nosso jogador com melhor nota do ataque, o nosso melhor jogador de defesa é este, tem nota 100 já, mas o melhor jogador da equipa é o Bento, que já vai passar para 109. É um jogador que já está muito avançado nisso. Os golos, em relação aos melhores marcadores, o melhor marcador é nada mais, nada menos do que Di Maria com 4, Rui Costa com 3, Eusébio com 2. Depois temos aqui vários jogadores com um golo. O Nuno Gomes então tem 7 jogos, 0 golos. É mau demais. Mas o Di Maria é quem marca mais, curiosamente. Por acaso, acho que não o estou a colocar nos especialistas.
Ele não está nos especialistas, portanto é dele fazer muitos golos. Se calhar vou começá-lo a pôr a marcar livres. Vamos ver os resultados, bora lá. Deixa-me só fazer aqui uma coisinha. Vou só procurar a liga da meia-final. Já agora vamos já ver as batalhas do grupo B. Aqui tivemos uma grande ronda, aqui uma ronda neutra e aqui uma ronda neutra. Vamos aqui às divisões, olhar aqui para o nosso Zé Tigresa. Ele está na Liga 2. Ora bem, então na Liga 2 temos a liderar em princípio Zé Tigresa, porque ele estava em primeiro com alguma vantagem e continua em primeiro. Tem 5 pontos de vantagem. Duarte Inácio sobe ao segundo lugar. Uruguaiense em terceiro a fechar o pódio. King desce um bocadinho. Lembrem-se que só passam 8 treinadores de cada uma das fases e esta é a segunda meia-final. Esta que é onde nós estamos é a primeira meia-final. Passam 8 treinadores de cada uma das meias-finais. Medinas a liderar esta liga, pelos vistos ganhou e está a fazer uma grande campanha só com uma derrota. O Andrei perde na sua própria casa contra o Linic, Telmo. Temos o nosso empate contra o Rafa. O Rodas Minas ganha um 0 ao Pirro, que está muito mal nesta liga. Nem parece ele. Ele que é o campeão em título do modo carreira. O David José ganha 2-0 ao Carlos Grativol. O Estrilho perde na sua casa com o Medinas. Que grande vitória do Medinas. Um jogo equilibrado. O Estrilho vai em 4-3-3 sem sucesso. O ADA empata a 0 com o Mr. Zoni. Temos o Johnny Costa a ganhar 1-0 ao Canja. E por fim Simões volta a empatar contra o Messi CR7. Desde que eu disse que ele era o treinador com mais empates, o Simões praticamente só empata. Já vai com 7. Ele está com muitos empates seguidos. É uma coisa incrível. O nosso próximo adversário será Mr. Zoni, treinador do Ajax, que está aqui um bocadinho mais em baixo. Está em 11º. Está em zona de luta para chegar à fase seguinte. O Rafa tem aqui um bom empate, porque este empate permite-lhe continuar aqui no 8º lugar. E é um empate fora, é sempre bom. Valor de plantel da Liga 1, Medinas lidera com 502 milhões. E também lidera a própria Liga, portanto está muito bem. Tem aqui este médio fortíssimo, Maradona. E aqui uma defesa já composta, um bom guarda-redes. Na Liga 2, quem tem o melhor plantel é outra vez Pinto Pelu, que mantém assim o seu belo registro de evolução da equipa. Ele, por incrível que pareça, ele consegue pôr 2 guarda-redes com muito bom nível. No nosso caso só temos um evoluído, o outro está fraco. Daqui a nada temos que o pôr, que é para descansar o Bento. Logo se vê quando é que a gente vai fazer isso. Ora bem, já pusemos jogadores a treinar, então agora o próximo passo é dar um saltinho na outra conta. E vamos começar pela conta da batalha. Nós na batalha jogamos fora de casa contra o melhor treinador deles. Este treinador está em primeiro, só tem praticamente vitórias. Acho que tem 1 ou 2 empates. E realmente está a desequilibrar um bocado a liga a favor deles. Mas nós nesta batalha não temos tido sorte. Começamos a ganhar com Pedro Tiba a fazer 1-0. Isto é um grande resultado. Se isto se mantivesse assim era ouro. Uma lesão para eles. O jogo já está na segunda parte. Uma lesão para nós. Lewandowski lesiona-se e entra um jogador muito fraco. Esta lesão é realmente problemática. 81 minutos, levamos a vitória ou não? Levamos a vitória ou não? Não. Cancelo faz o golo e dá o empate ao adversário. É duro, mas é verdade. Infelizmente o adversário empata, mesmo no fim. A estatística compreende-se, porque reparem que estamos a jogar com uma equipa que está mais forte, está em primeiro, só tem vitórias, praticamente, e veio atrás do resultado desde os 35 minutos. Portanto, eles são obrigados a fazer mais remates. Portanto, o jogo é mais equilibrado do que a estatística indica, por causa disso mesmo. Eles estão à procura do empate. Agora, a questão é que custa a gente empatar assim. David empata num jogo equilibrado, acaba por ser mais ou menos justo. O Rui perde de forma categórica, vitória justíssima do adversário. Temos o Jorge a empatar na sua casa 8 remates a 4, portanto um empate parecido àquele que nós tivemos, neste caso não houve golos. O Nuno Pinto ganha 2-0, ganha bem, e vamos então perder a batalha já é certo praticamente. Cá está o Bob Briggs, a gente quase que lhe dava a primeira derrota, mas não conseguimos e pronto. Infelizmente o Nuno já conseguiu ganhar um jogo, o David ainda não conseguiu.
E matematicamente a batalha não está perdida, mas realisticamente está perdida. Em termos de evolução de plantel, nós estamos a fazer um trabalho mau, no geral. Ora bem, vamos olhar então para as batalhas, os resultados. Portanto, aqui ganhámos, já está ganho, faltam 2 jornadas, mas está ganho. Na verdade, acho que só falta uma jornada. Aqui também está equilibrado, mas está quase ganho. Dificilmente esta equipa deixa escapar esta vitória. 61-43, está praticamente ganho, não é? E aqui a situação é igual, um bocadinho pior até, está praticamente perdido. Portanto, 66-36, portanto uma diferença de 30 pontos. A gente acaba por perder esta batalha um bocadinho também por azar, mas também por demérito próprio. É a conjugação das duas coisas. Foi azar, muito azar nesta batalha, e demérito próprio. Portanto, esse conjunto dá-nos esta derrota de 30 pontos. Só para os jogadorzinhos a treinar. E vamos já ao campeonato regional. No campeonato regional, nós arriscámos uma ideia, enfim, ousada, não é? A gente colocou uma equipa forte, um 11 inicial forte, em 4-3-3, com a ideia de jogar a liga toda em 4-3-3. Isso tem sido de vez em quando um caso de sucesso. Outras vezes não é tanto sucesso assim. E hoje jogamos fora contra o T-Destroyer, um jogo que eu já sei o resultado, mas que por mim nem dizia. Gol deles, começam a ganhar aos 17 minutos, Santo Maximin faz o primeiro gol. A nossa equipa, apesar de ter grandes jogadores, ainda não está afinada. Não está afinada. Precisamos de evoluir um bocadinho mais a equipa, principalmente o guarda-redes, talvez, não sei. Segundo o que o comentador disse no final do jogo, disse-nos que precisamos ter um ataque melhor, e o nosso ataque já é muito bom, portanto eu não sei como é que podemos ter um ataque melhor. Mas realmente levámos uma tareia e acabámos por perder 4-0. Perdemos 4-0 contra o T-Destroyer. A estatística de jogo foi justa, como é óbvio, a vitória dele foi mais que justa. Talvez não tanto o resultado, podia ser um bocadinho menor, não é? Até porque um 4-0 penaliza-nos muito em termos pontuais, porque a diferença de golos conta muito na pontuação do campeonato regional. Temos Haaland, Saka e Foden, e estão-nos a dizer que temos um ataque fraco, não é? A gente tem uma equipa relativamente forte e temos tentado melhorá-la o mais rápido possível, porque temos muitos jogadores jovens. Vamos, nos amigáveis penso que já fizemos, ok? E nos treinos é pôr malta que vai passar de nível. Portanto, temos aqui o Saka, temos aqui o Bellingham a passar, neste caso o Gueye também vai passar, o Gueye. O Diogo Costa também para o 86. O Diogo Costa precisa de evoluir muito, porque é um guarda-redes, a posição do guarda-redes é muito importante, e quanto mais rápido ele evolui, melhor. O nosso próximo adversário vai ser fora outra vez, contra um treinador que ganhou. O treinador chama-se Moreira. Tem aqui um plantel com mais hipóteses, não é, do que a nossa equipa. A nossa equipa é mais limitada nas escolhas táticas. A gente não sei ainda como é que vamos jogar. Depois vamos pensar nisso. Ok? Malta, obrigado por estarem connosco. Deixem um likezinho no vídeo, apoiem o nosso canal, partilhem o nosso canal com os vossos amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. E vemos já amanhã. Amanhã à mesma hora, e espero que corra melhor. Tudo, não é? Tudo, porque tivemos 2 empates. Os 2 primeiros empates podiam ter corrido melhor. Depois tivemos uma derrota pesada numa liga tão importante. Até amanhã, malta. Portem-se bem. Um grande dia para vocês. Bons resultados a todos. Maltinha, obrigado a todos os nossos presidentes que nos têm apoiado tanto. Obrigado também a toda a gente que deixa a sua doaçãozinha. Quem quiser deixar um contributo, um obrigado, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. É só abrir a descrição, o primeiro link tem lá, está lá tudo explicadinho, com o ranking de doações, vários métodos de doação, tudo para nos poderem ajudar com facilidade. Um abraço, até amanhã.